Silvio Almeida, o ministro dos Direitos Humanos, passou pela Comissão de Controle Financeiro da Câmara dos Deputados e teve vários embates dignos de serem noticiados. Então, meu amigo, é plantão. Já falamos aqui sobre como essa sessão foi encerrada de maneira abrupta depois de mais de 4 horas de duração. Já falamos que na Comissão de Controle Financeiro pouco ou nada se discutiu sobre o controle financeiro do Ministério. Ninguém para apresentar ali uma vírgula fora de lugar, né, cara? Deveria ser a função dessa comissão. Mas muitas pautas morais. É hora de vermos aqui Eduardo Bolsonaro e Silvio Almeida num confronto, rapaz, que tem como pano de fundo o tema raça. Tema que é o tema até quando parece que não é o tema, conforme explica o próprio Silvio Almeida em seu livro Racismo Estrutural. Foi complicado o que eu falei, né? Por isso que tem que ler o livro. Aí, se tivesse lido o livro, faria sentido o que eu disse. Cadê? Pergunta se Dino é um ministro, é um negro fake, ou se existem negros trans que podem no passado ter se declarado branco e hoje em dia... Não, desculpa, o conselho que eu dei para a leitura do livro saiu de maneira meio torta aqui, né, cara? Mas eu recomendo muito a leitura, viu? Sério. Muda a sua percepção da sociedade brasileira e também da operação das nossas instituições. Leia o livro nem que seja para entender a atuação política aí do Silvio Almeida. Ali você compreende qual é uma visão estabelecida na literatura dele, né, cara? Sobre como operam essas instituições, como interagem essas engrenagens. É muito bom. São auto-intitulados como negros só para entrar no STF. Isso falando, me lembra muito bem a carta de Lula aos evangélicos. Durante a eleição se dizendo contra o aborto, se dizendo contra as drogas, e agora o seu ministro que está aqui falando em relativizar. Eles vão usar um nome bonitinho, não vão falar legalizar, vão dizer que é descriminalizar o uso de drogas. Mas no final das contas, vai legalizar um comércio que é dominado por pessoas que não só traficam, mas estupram, sequestram, matam, e essas pessoas estão mais à vontade com esse atual governo. Isso daqui é preciso ser pontuado, porque daqui a pouco não vai demorar, vão vir os dados da criminalidade e elas vão aumentar. Mais uma vez a gente vai ver que essa política desarmamentista, ela também não deu certo. Mais uma vez vamos pagar com a vida de brasileiros inocentes uma política que no passado já deu errado. Porque sempre nos prometeram, né? Menos armas, menos crimes. Em 2003, no auge... Veja, o problema principal com o armamentismo aqui, ao meu ver, né, cara, é que é mais daquela importação de conceitos aí dos Estados Unidos, né? Então eles têm no texto legal deles lá, né, com muito destaque, né, cara? The right to bear arms, o direito de portar armas. Só que isso aí foi escrito, rapaz, quando você tinha lá uma carabina que dava um tiro agora e outro tiro só depois de amanhã, depois de você limpar a arma, abrir, chacoalhar, mexer pra cá, mexer pra lá, entendeu? E agora essa lei é aplicada pra deixar o cara andar por aí com um fuzil que dá, sei lá, atravessa a parede, a bala, sacou? Criaram um problema social lá que, no momento, tem empresas tentando vender para as escolas, para o poder público, cofre para guardar a criança. Já mostramos isso aqui. O atirador entra na escola, põe a criança no cofre, papai, mamãe, professor. Essa é a ideia. E é isso que esses caras estão querendo importar. Então, assim, tá importando um produto aí dos Estados Unidos, mas é um produto velho, que já venceu a validade. Essa ideia aí venceu a validade, não funciona. Se um dia funcionou, não funciona mais. Assim, factualmente, né? Hein? É olhar para os dados, rapaz. Aqui no Brasil, a gente está caminhando para essa estatística americana que é 1 ataque por dia em escola. Todo dia tem ataque em escola lá. É mole? Do mensalão, foi aprovado o Estatuto do Desarmamento. Uma lei que, na verdade, ela não é nem restritiva, é proibitiva com relação a acesso às armas de fogo. E o que a gente viu foi recorde em cima de recorde de homicídios. Os homicídios só caíram quando o Bolsonaro, além de dar o suporte para suas polícias, também colocou a população civil para ter um pouquinho de acesso às armas de fogo. Faltava muito ainda, faltava reduzir tributo, faltava reduzir burocracia, mas ele fez aquilo que podia. E a população mais do que dobrou o mercado legal de armas. Qual foi o resultado? Não foi uma queda no número de homicídios. Foi a maior queda da história desse país em número de assassinatos, desde que a medição começou em 1979. É lamentável que o Brasil, nos anos 80...
Tomar cuidado aí com o bolsonarista citando dado oficial, né? Veja, por exemplo, o que a gestão Bolsonaro fez com o Caged, né? Rapaz, você sabia que não dá mais para medir o desemprego no Brasil e comparar com a série histórica? Porque houve uma mudança na metodologia para maquiar o desemprego durante a gestão do Bolsonaro. E aí o efeito é esse. Primeiro, maquiou o desemprego na gestão do Bolsonaro. Segundo, destruiu a nossa capacidade de interpretar o presente, o passado e o futuro do Brasil, rapaz. Hein? Destruiu a sequência histórica dos dados. Tinha uma taxa de homicídio semelhante à americana. Enquanto os Estados Unidos foram flexibilizando a posse e o porte de armas de fogo, lá a criminalidade foi baixando. Aqui não. Aqui foi cada vez uma lei em cima da outra, dando mais conforto para o bandido, tratando o criminoso como vítima da sociedade, e eles, no risco econômico da criminalidade, se sentindo mais confortáveis. Se o bandido olhar e ver que ele tem 90% de chance de cometer o seu crime e sair solto, ele vai continuar delinquindo. Era para todo mundo nessa casa aqui estar junto contra a audiência de custódia, contra a saidinha, contra... Delinquindo é um verbo que também, fora do gerúndio, é complicado, né? Eu delinquo, tu delinques, ele delinque. Não, até que dá, até que é fácil. Saidão, contra... Desculpa, segue. Visita íntima, mas o que ocorre é justamente o contrário. Flávio Dino está sendo indicado agora para a STF e fala que o perigo do Brasil são os bolsonaristas. Ele diz que já julgou e condenou traficantes de droga, assassinos enquanto juiz, mas que nada é pior do que os bolsonaristas. É claro que vai continuar dando problema entre os poderes, vai aumentar a tensão. E eu tenho a certeza que muitos, mesmo do PT, não querem Flávio Dino no STF. É por isso que eu tenho esperança. Eu tenho esperança de que Flávio Dino não será aprovado e o Senado vai fazer história, assim como fez a indicação recente para a Defensoria Pública da União, em que os senadores rechaçaram o nome indicado por Lula. Estou começando a ficar com vergonha das minhas interrupções, mas quero notar aqui que o relator da indicação aponta que Flávio Dino terá 53 a 57 votos. Bem mais que os 50 necessários lá, então eles acham que está tudo em casa, tá? E parece que tá mesmo. Flávio Dino não merece estar no STF. Talvez esse STF até mereça Flávio Dino, né, pela sua questão militante. Então esse é o apelo que eu faço, né, presidente, e aqui mais uma vez endossando a sabedoria de Vossa Excelência, que mesmo pelos seus opositores, Vossa Excelência é elogiada nessa casa pela condução dos trabalhos. E muito bem fez. A gente não pode aqui ser tido uma categoria de segunda classe por outros poderes. E mais ainda, um esculacho desse, quando o ministro vem aqui e quer esculachar deputado em plena Câmara dos Deputados. Muito obrigado. Ministro, seu tempo de tréplica. Foram tantos assuntos que... Mas eu vou me ater a um, né? Na verdade, é mais um questionamento geral. Sei que o deputado não irá respondê-lo, até por conta da questão regimental, né, das regras que foram colocadas. Mas o que me intrigou muito, em que pese o tema do convite, é que o deputado veio me perguntar sobre questões raciais. Eu quero saber qual é o motivo dessa pergunta, e essa pergunta dirigida especificamente... Eu quero falar, deputado, por favor. Essa pergunta dirigida a mim. Eu acho muito estranha essa pergunta, porque eu sou ministro dos Direitos Humanos e Cidadania. É um objeto, mas deve haver algum motivo para que essa pergunta tenha sido a mim dirigida. E eu só acho o seguinte, sobre a pergunta, os termos que usou o deputado, né? Negro trans, negro fake. Eu só acho que o deputado ele tinha que ter um pouco mais de respeito com essa questão. O deputado demonstra que não tem o menor respeito pela questão racial, não tem o menor respeito pelos negros brasileiros, porque se tivesse, não falaria dessa maneira. O Lula tem? Eu estou falando. O Lula tem respeito? Deputado, então deixa o ministro terminar depois, deixa ele terminar a fala dele. O que eu posso... E aí, o Lula tem respeito ou não tem? E o PT, hein? E o Lula? Posso dizer é que o senhor não tem. E o senhor não está me respeitando nesse momento. Então, eu só peço que o senhor me respeite, porque eu acho que é impressionante. Por que essa pergunta dirigida a mim? Por que essa pergunta ofensiva dirigida a mim, falando a respeito da questão racial? Por que para mim? Será que há algum motivo para isso?
É só isso que eu deixo no ar. Algum motivo muito estranho, porque podia perguntar para qualquer outra pessoa, mas vai perguntar para mim, e dessa maneira desrespeitosa. Então... Vai perguntar pra mim e dessa Eu estou maneira... aqui em Hank, no Sudão do Sul, com... Ai, tá. O cara trabalha pro YouTube e não tem a assinatura ali pra não ver o comercial, né? Não entrarei nessa questão, depois eu explico por que aqui nessa ilha não tem. Ou não explico, enfim. Tá aí o Silvio Almeida e o Eduardo Bolsonaro em mais esse embate na Câmara dos Deputados, na Comissão de Fiscalização Financeira, né? E o Plantão do Meteoro se despede assim, né, cara? Mais uma vez, de maneira desastrada. Esse é o nosso jeitinho. Se você quiser perdoá-lo e nos apoiar mesmo assim, é só pausar naquele QR Code ali, rapaz, que você vira membro do nosso canal. Valeu!